Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento aos colegas, a doutora Miriam, do Ministério Público, e aos advogados demais presentes na sessão de hoje. Começamos nossos processos da sessão jurisdicional e temos um habeas corpus, é o número 1 da pauta, habeas corpus 081-10-73-35, de relatoria do desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Sim, apenas para dizer que com relação ao 13 da pauta, apelação civil 081-789347, eu estou tirando de mesa, tá? Ok, desembargador. Processo número 2, agravo de instrumento 080-11-9472, Montano Construção Limitada, e Henrique Leite Dantas. Algum advogado para sentar neste processo? Relator do desembargador Vigílio. Fala pela parte agravada. Isso. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo, de acordo? De acordo, excelência. Agradeço a atenção e vou dispensar. Obrigado. Mude, doutor. O processo é desprovido, recurso à unanimidade. Número 3, agravo de instrumento 080-5670-85, Moacir Lins Porto Júnior, e Dalila Fernandes Porto, desembargador Vigílio, é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Doutor Bruno, Vossa Excelência tem 9 processos. Como deseja fazer a sustentação? Senhor presidente, com o espírito colaborativo que lhe é peculiar, eu já ia suscitar essa situação para que o processo número 4, o número 8, 19 e 32 fossem julgados ao final, porque eles tratam da mesma temática e a gente aproveita e faz numa sustentação oral só. Para eles, tá. Os demais, eles tratam de situações diferentes. E eu acredito que nem vai haver necessidade de se caminhar pelo que eu estou pensando, está dando provimento ou desprovimento favorável aqui à parte. Tá. Mas vamos lá. Então vamos fazer assim, eu vou chamar os demais. Se o senhor quiser chamar todos da pauta e me deixar para o fim, para não segurar ninguém, eu não me oponho, porque eu gosto de estar aqui. Ah, é? É. Aí Bom, a gente termina tudo. Não, mas a gente pode fazer também o contrário, porque aqui, como Vossa Excelência, nesses 4... eu penso que se Vossa Excelência não vai fazer 4 sustentações orais. De jeito nenhum. Tá. Então a gente também pode dar um ritmo acelerado nisto aí. Pois não. Então podemos falar desses 4, começar com esses 4. Não seguiremos a ordem, mas ordenamos por outro critério, não pelo critério numérico. De tema. Esses 4, Vossa Excelência fala. E depois faremos os outros 5, que são de temas diferentes. Senhor presidente, desses 4, 2 são meus, um da desembargadora Zeneide e outro da desembargadora Lourdes. Sim, aí, mas é uma sustentação oral só que ele vai fazer para esse, aí a gente proclama o resultado. Tá certo, ok. Tá, é possível, doutor. Então, 4, 8, 19 e 32, o mesmo tema. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a segunda Câmara Civil, também relatores dos demais processos, ilustre representante do Ministério Público, serventuários de justiça, colegas aqui presentes, os quais eu cumprimento na pessoa do meu dileto amigo Dr. Renato Dumareschi, presidente da Comissão de Saúde da OAB-RN,
um advogado combativo nessa luta que nós travamos diariamente, sobretudo com os planos de saúde. Desembargadora Zeneide, onde eu estava me lembrando da senhora, porque eu disse que quando eu chegar amanhã no tribunal com 9 processos para sustentar, a desembargadora Zeneide vai fazer que nem mãe antigamente com o menino, amando e dizendo, entre para dentro de casa, porque 9 sustentações, mas eu vou encurtar aqui o caminho, doutora. E eu estive pensando, como um caso dessas crianças com autismo ainda gera controvérsia dentro do judiciário brasileiro. Saiu uma estatística semana passada que nos Estados Unidos hoje nós temos 1 a cada 36 crianças com autismo. Antes, eu acho que quando essas causas começaram a pousar no judiciário era 1 para 1000. Hoje nós temos 1 para 36. E são exatamente esses 1 a cada 36 que amanhã vão estar aqui no meu lugar, que vão estar julgando, porque autismo não é sinal, não é sinônimo de incapacidade. Autismo é uma condição que precisa ser enfrentada. Começaram, doutora Marta, as instruções desses processos em primeiro grau, desembargador Vigílio, e um ponto está me chamando muito a atenção. E eu não vejo a hora dessas apelações começarem a chegar aqui, porque eu preciso ver o desfecho desses processos. Por exemplo, nós chegamos numa audiência de instrução, questionamos uma testemunha de um plano de saúde da Unimed de Natal e perguntamos, me diga uma coisa, o assistente terapêutico, ele faz parte do tratamento? A testemunha confirma, faz. O assistente terapêutico em ambiente escolar, ele se confunde com auxiliar escolar especializado? Não. O que diz a literatura científica sobre terapia ABA e DENV em ambiente escolar e domiciliar? E a testemunha afirma, a literatura científica indica que o tratamento deve ser prestado nos ambientes naturais. Tudo bem. Ah, mas existe desequilíbrio econômico. Aí vem o plano de saúde junto à tabela dos valores pagos nesse tratamento. E eu não estou querendo aqui me estender não, porque o que eu tinha de falar, Vossas Excelências já me ouviram demais. Aí você pega a tabela do plano de saúde e diz, hora aba clínica, R$ 59,90. Hora aba domiciliar, R$ 59,90. Hora aba escolar, R$ 59,90. Aí eu quero entender, mas eu preciso entender porque isso é questão de fato. Um voto de um desprovimento de um recurso desse, por exemplo, não pode se resumir tão somente a dizer, ah, mas o assistente terapêutico não é profissão regulamentada. Tudo bem, mas quantas vezes a gente já repetiu que o assistente terapêutico que vai para a escola e para dentro de casa é o mesmo que está na clínica? O mesmo que não tem profissão regulamentada. Ou seja, se ele está na clínica, ele pode ser pago, ele pode ser credenciado. Parece um narcisismo. Não vou custear o tratamento por não custear. É esse o meu questionamento. Porque rol é superado. Já disse e reitero, até mesmo no julgamento do rol, quando se disse que o rol era taxativo, mitigado, antes dessa lei 14.454, o próprio ministro relator enveredou pela exclusão do ABA. Vem a lei 14.454, que fala que o tratamento não estando no rol, à luz da evidência científica, deve ser fornecido. A Constituição Federal, e eu não preciso estar ensinando missa vigário, mas é porque às vezes quando eu leio, com todo respeito, porque ninguém aqui, e absolutamente ninguém mesmo, é dono da verdade. Mas quando eu leio um voto que inexiste a obrigação de um tratamento que é previsto no rol de procedimentos, que é previsto por lei, isso me causa arrepios. Como é que eu vou fornecer uma terapia ABA se eu não forneço como está na prescrição médica?
O que é que está valendo da lei berenispiana que fala sobre o tratamento multidisciplinar que não está sendo aplicado? O que é que se fala da lei 14.454? Então, eu às vezes estou voltando, estou vindo mais uma vez dessa tribuna e confesso, eu não fico desestimulado, porque eu desisti disso, eu estou desistindo do meu filho, mas eu não vou desistir. Mas que é efetivamente desestimulante se ler um voto no julgamento de uma causa de saúde envolvendo uma criança que está perdendo talvez a única oportunidade de um desenvolvimento. E aí eu chamo inclusive a atenção do próprio Ministério Público. Doutora, o Ministério Público, e eu disse numa sessão anterior que certa situação estava defendendo o rabo do boi querendo proibir vaquejada, dando parecer pelo desprovimento de recurso em agravo de instrumento, onde sequer foi oportunizada uma instrução processual para que se fale de eficácia de tratamento, de indispensabilidade de tratamento. Ora, se o assistente terapêutico não é regulamentado, o que ele está fazendo na clínica? Como é que a Unimed está pagando se ele não pode credenciar? Qual é o desequilíbrio econômico-financeiro, desembargadora Zeneide, que vai ter um plano de saúde de somente mudar o ambiente, porque a hora diabo é a mesma? É o mesmo valor, não tem diferença. Aí eu preciso que seja esclarecida a minha dúvida num julgamento, que se debate, a gente debate as questões de fato, para que a gente consiga chegar a um desfecho. É preciso ampliar essa situação, porque está ficando muito fácil, e mais uma vez, com todo respeito, está ficando muito fácil para a Unimed agravar uma decisão de um deferimento, ou apelar, ou entrar, ou quando ele está no polo inverso, quando se lê assistente terapêutico sem as peculiaridades do caso concreto, porque eles estão descumprindo até acordo homologado por sentença. Isso é demais. É muito preocupante a situação. Portanto, como Vossas Excelências já conhecem meu posicionamento, eu suplico mais uma vez. Desembargadora Maria de Lourdes está com apelação civil número 32. Essa apelação, infelizmente, ainda não foi a época das instruções, porque os juízes estão fazendo o seguinte, estão indeferindo instrução. E é um direito da parte de produzir prova do seu direito. É um direito da parte. O juiz não pode negar a instrução simplesmente porque acha que a relação se discuta é contratual. Porque se for contratual, existe a obrigação do fornecimento da terapia. Da terapia ABA. Porque não existe terapia ABA escolar. Não existe terapia ABA domiciliar. Existe terapia ABA que é aplicada nos mais diversos ambientes. E é isso. Nada mais que isso. É só preciso fazer uma interpretação. E como estamos diante, inclusive, de uma relação de consumo, uma interpretação da maneira mais favorável ao consumidor. Eu vou citar como exemplo um desses processos. Olhe o parecer técnico da Unimed, minha gente. Com todo respeito à palavra, peço até desculpa, mas como é uma menor, BFC apresenta diagnóstico de uma síndrome de Potok-Schaffer, a qual é uma condição genética rara, recentemente reconhecida e pouco descrita na literatura. Enquanto características clínicas, o quadro expressa anomalias congênitas, prejuízo intelectual, hipotonia infantil, distúrbio cognitivo e distúrbio de linguagem. Uma criança dessa está fadada ao fracasso. Não existe outro adjetivo. E para fechar com chave de ouro, só basta tirar o assistente terapêutico dela em ambiente escolar ou em ambiente domiciliar. Ah, mas o problema é que as famílias estão usando o escolar. É uma forma muito prática, porque eu sou defensor da praticidade, desembargador Vigílio, juíza Marta Daniele. Se quer a comprovação que a escola aceita, porque tem escola em Natal que realmente não aceita, oficia a escola, condiciona o tratamento, a apresentação de uma declaração.
que vai aceitar. E eu gosto de cortar na carne, eu cito como exemplo meu. O tratamento vai ser fornecido, ok. Agora traga a declaração. Está aqui a declaração, lá aceita. Então a gente perde esse problema. Ah, porque tem família que fraudou a Unimed. Eu não conheço nenhum procedimento instaurado no Ministério Público. Eu não conheço nenhum boletim de ocorrência registrado. Eu não conheço. Nos processos que eu tenho com a Unimed até hoje não chegou. Portanto, suplico mais uma vez que o Judiciário tenha o discernimento de oportunizar uma chance dessas crianças, que uma a cada 36 hoje com autismo, ou a médio e longo prazo, os vossos filhos, aqueles que não possuem o espectro, muito em breve vão estar convivendo com a sociedade cheia de autistas sem evolução, exclusivamente porque o plano de saúde não quis cumprir a sua finalidade contratual. Porque na hora de uma contratação, ninguém disse, eu quero ser autista para dar prejuízo a plano de saúde. Portanto, no que diz respeito ao agravo de instrumento, desembargador Vigílio, o número 4, ele é agravado, conhecimento e desprovimento do recurso. Do número 8, conhecimento e desprovimento. Do número 19, conhecimento e provimento. E, doutora Maria de Lourdes, a apelação civil, que é o número 32, esse mais que nunca, pelo conhecimento e provimento do apelo. Privilegiando o direito à saúde, privilegiando o melhor interesse da criança e, sobretudo, privilegiando as relações contratuais, porque um contrato de prestação de serviço de um plano privado de saúde não se pode esperar diferente. Tem que se esperar um tratamento, sobretudo quando está mais do que nítido que o plano quer é apenas escolher a forma do tratamento, porque nem preço a mais nem a menos existe. É apenas o prazer de dizer o seu tratamento não será fornecido. Muito obrigado. Bruno, proclamando os resultados. O número 4, o voto do relator. Pela ordem, excelência. Pela ordem, meu nome é Fernanda, sou advogada da Unimed Natal. Nós estamos inscritos para fazer a sustentação oral nesses mesmos processos que o doutor Bruno fez a sustentação. Perdoe minha interrupção, inclusive. Tá, pode iniciar, doutora. Eu sou Fernanda, estou representando, estou subestabelecida pelo senhor doutor Rodrigo Menezes, que é o advogado da Unimed Natal. Pode começar, eu falei. Posso começar? Obrigada. Bom dia, excelências. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente da Chacolém da Câmara, também o ilustre representante do Ministério Público, os colegas advogados aqui presentes, os serventuários desta casa. Sintam-se cumprimentados. Conforme o doutor Bruno já adiantou, o objeto principal do presente processo diz respeito à obrigatoriedade da cooperativa médica custear e autorizar a figura do assistente terapêutico, também chamada de AT, mas em ambientes extraclínicos, especificamente no ambiente escolar e domiciliar. Como já vemos tratando aqui há algum tempo, né, nessa casa, essa discussão ela já vem bem avançada e consideravelmente consolidada no âmbito deste tribunal, tendo em vista a ampla discussão em sessões anteriores, nesta Câmara Civil e também em outras. De modo que estou utilizando esse espaço justamente para o amadurecimento e o aprimoramento do debate, para alinhar os julgados desta Corte ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da taxatividade do rol da ANS. Inicialmente, o que merece mais destaque nessa discussão é que a Unimed Natal não se priva de autorizar o AT para os seus beneficiários. Ao contrário do que o nobre colega falou, não se trata de conduta eivada pelo narcisismo, nem muito menos por querer custear um tratamento ou não. Não se trata, excelentíssimos desembargadores, do simples querer, da simples vontade.
a Unimed Natal pauta sua conduta em parâmetros legais e contratuais. Tratamos aqui de sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, em prol de todas as famílias que precisam utilizar os seus serviços, inclusive dos beneficiários aqui representados. Exatamente por isso que, desde o advento da Resolução Normativa 539 da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha transtorno do espectro autismo, como é o presente caso. Sendo assim, a Unimed não vem questionar a eficácia, a legitimidade do tratamento prescrito ao beneficiário, pois a cooperativa já autoriza tal tratamento. O que vem a ser discutido, portanto, é tão somente o ambiente a ser autorizado a esse tipo de tratamento. São diversos os atos normativos que demonstram a não obrigatoriedade do custeio do AT em ambientes extraclínicos. Primeiro, a Lei 9656 de 98, que regulamenta os planos de saúde e em nenhum momento inclui o serviço obrigatório desse tipo de tratamento para fora do ambiente clínico. Nem mesmo a lei aludida pelo doutor, que é a Lei 14.1454 de 2022. De fato, ela estabelece parâmetros, mas o ambiente extraclínico não é reconhecido como um ambiente em que se deve custear, o plano de saúde deve custear o tratamento. De igual modo, são as resoluções normativas da ANS, que não prevêem tal cobertura. Para se ter uma ideia, nem a RN 539, que foi a que mais expandiu esse tipo de tratamento, estabeleceu a obrigatoriedade em questão. Mas, para além de tudo isso, excelências, não só existe uma ausência de inclusão do AT domiciliar e escolar nos serviços obrigatórios da cooperativa, como também a própria ANS já se manifestou pela não obrigatoriedade. Isso está muito claro no ofício 64 que juntamos aos autos, bem como o recente parecer número 39 da ANS. Em ambas as manifestações, a ANS foi muito clara ao estabelecer que a cooperativa não é obrigada a autorizar o tratamento solicitado em ambientes extraclínicos. Desse modo, qualquer interpretação diversa dessa, data máxima vem trazer consequências prejudiciais não somente para as cooperativas médicas, mas para a segurança jurídica e contratual como um todo, pois onera excessivamente uma das partes do contrato, o qual não firmou seu compromisso considerando custos tão elevados como o que está se buscando, e principalmente são custos alheios ao próprio objeto do contrato, pois atualmente, como o próprio colega falou, a ausência de regulamentação acerca da figura do AT é uma verdade que a gente não pode fugir, pois é uma profissão que não tem uma regulamentação, não existe a necessidade de ser um profissional vinculado à área da saúde. Basta apenas que ele seja maior de 18 anos, tenha ensino médio completo e complete um breve curso voltado para essa prática. Esse curso, inclusive, ele tem uma média de 60 horas. Sendo assim, desde já, se mostra que a figura não está ligada ao objeto de contrato firmado entre a cooperativa médica e o beneficiário assistido, que é justamente a assistência à saúde. Mas, para além disso, a ANS tem se manifestado expressamente sobre a ausência de obrigatoriedade do custeio do AT escolar e domiciliar. Qualquer entendimento diverso dele acaba por esvaziar até mesmo o próprio objeto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual foi instituída justamente com o fim de regulamentar esse tipo de situação. Conforme comentei mais assim, tanto é que nem mesmo a própria Lei 14.1454 de 2022, que altera a natureza do rol da ANS, conforme falei, não especifica que esse rol é exemplificativo. Algumas entidades, inclusive, fazem esse debate a respeito, mas a lei ela não fala de taxatividade, mas ela apresenta as exceções. E nessas exceções não se enquadra o ambiente extraclínico, como é o caso que está sendo pretendido. Como consequência de algum entendimento diverso, então, tem-se uma enorme insegurança jurídica, já que se passa a entender que um contrato pode ser estendido para além do seu objeto e para além do compromisso de uma das partes que o firmou, criando-se assim um cenário de desequilíbrio totalmente prejudicial. Portanto, excelências, nossas manifestações, de modo exatamente no sentido de que não se obrigue a Unimed Natal a custear a figura do assistente terapêutico em ambientes extraclínicos. Primeiro, por ausência
de previsão legal. E segundo, por ausência de previsão contratual. Então, a nossa manifestação, nesse momento, quanto ao, conforme o doutor Bruno falou, né? Nós estamos aqui tratando dos processos do número de ordem 4, 8, 19 e 32. No agravo do instrumento de número 4, o agravante, nós somos a parte agravante. Pugnamos pelo provimento do agravo do instrumento. No agravo do instrumento de número de ordem 8, somos também agravante, pugnamos pelo provimento do agravo. No agravo de instrumento, perdão, no número de ordem 14, é uma apelação cível. Esse não está em julgamento, doutor. Verdade, perdão, é o número 19. Isso é um agravo de instrumento também, em que nós somos a parte agravada, pugnamos pelo desprovimento do agravo. E no número de ordem 32, é uma apelação, em que o apelado é o Unimed Natal. Pugnamos pelo desprovimento do agravo. Obrigada, Excelência. Ok. Proclamando então o resultado. Sim. Presidente. Pode falar, doutor. Eu sempre fico muito sensibilizada quando tenho nas mãos um processo desses tipos. E vou dizer por quê. Eu vejo esses meninos, e agora, recentemente, não sei se os senhores conhecem, Rodolfo Fernandes, lá no Alto Oeste, onde a gente foi fazer uma ação pela Smarne, e lá tinha um menino desse, ele já tinha 13 anos. E por que aquele menino estava daquele jeito, junto com os outros, inticando, como dizia a minha avó antigamente, mexendo, sem estar um minuto quieto? Porque ele nasceu na época em que esses meninos eram afastados de tudo e de todos. E a mãe dele e o pai disse que não queria sequer que alguém visse aquela criança. E aí, qual é o resultado? Aquilo que nós todos vimos lá naquela escola em Rodolfo Fernandes. E a diretora, eu conversando com ela a respeito, e a diretora disse, eu tenho 4 meninos assim, 4. Algumas famílias recentemente já procuraram um tratamento que não é fácil lá no Alto Oeste, lá em Rodolfo Fernandes. E que eles estão sofrendo demais com essas crianças que não têm aonde buscar. Primeiro, porque são pobres de Jó. Não tem aonde buscar. E esses meninos que a gente está vendo aqui, pelo menos o pai e a mãe estão pagando um plano de saúde, quiçá até em detrimento de um feijão ou de um arroz que leva para cima da mesa. E eu nunca, senhor presidente, eu estou pedindo, inclusive, a minha assessoria, que eu vou reformar. O conteúdo não, o conteúdo permanecerá em favor dessas crianças. Porque realmente, buscando detalhes, buscando informações a respeito desses 2 momentos que se pede na escola, que desembargador Vigílio tem, inclusive, já se manifestado a favor, no domicílio, aliás, e a escola, onde esses meninos ficam. Eu pergunto, alguém já viu, já conviveu, já viu como é que é o dia a dia de uma criança dessa? Recentemente, eu tenho muitas pessoas, porque antigamente, como eu disse, era tudo escondido. Hoje não. O pai e a mãe que tem um pouco de esclarecimento vai em busca, mesmo aqueles que não têm nem o que comer, como lá em Rodolfo Fernandes. 4 meninos só naquela escola. Então, eu acho que a Constituição Federal é uma sábia, porque ela falou lá no início do princípio da dignidade humana. E onde está a dignidade dessas crianças e adolescentes? Onde está? Onde está? Então, por isso, o meu desconforto em julgar meus processos, estou vencida, continuarei a ser vencida, com grande alegria no meu ser,
em face de eu ser uma julgadora e que compreendo aquela situação dessas crianças todas em face da Unimed. Você vê a Unimed todos os dias, nós temos vários e vários processos e a Unimed todo dia tem um advogado diferente. Será que esses advogados, os honorários, não cobrem, inclusive, o que se paga a uma pessoa dessas que faz o tratamento? Então, eu quero reafirmar o meu posicionamento nesses processos com bastante alegria e convencimento, harmonia no meu pensar. E aí, por isso que eu já peço todas as vênias aos meus colegas desembargadores que pensam diferentemente de mim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Número 4, o relator vota pelo provimento parcial do recurso, decisão à unanimidade. Senhor presidente, só para a emenda, no caso do 4, é para incluir o domicílio, desembargador Virgílio? Certo. Número 8, o voto do relator é pelo provimento do recurso, decisão unânime. Número 19, o voto da relatora é pelo provimento, mas por maioria o recurso é desprovido. E o número 30. Excelência, só uma dúvida. Esse 19, desembargadora Zeneide, a relatora é quem compõe com ela a votação? Eu e a desembargadora Lourdes. O número 32, eu preciso do voto do desembargador Virgílio no 32 do desembargador Lourdes. Ah, desculpa. Então eu preciso do voto da desembargadora Lourdes. Então, desembargador Virgílio, Vossa Excelência vota. Não, eu já votei. No 32 só tem o voto da desembargadora Zeneide. Não, Desembargadora Maria de Lourdes é a relatora nesse 32. aí a turma é Vossa Excelência e eu. Não, Não? desembargadora Lourdes, Vossa Excelência e desembargadora Zeneide. É. Então seremos desembargadora Lourdes, Vocês dois e a desembargadora Zeneide. ok. E não está meu voto aqui, eu acompanho a desembargadora Lourdes. Mas, desembargador, nesse de Maitê, ele inclui também um ambiente domiciliar que Vossa Excelência está votando pela concessão, na apelação. Então é parcial, tá certo. Então eu estou votando aqui com a divergência, né? Parcial, eu acompanho a desembargadora Zeneide. Ok? Como é a apelação, então temos divergência, haverá ampliação de Vai ter quórum. ampliação de quórum. No 32. O julgamento continuará oportunamente. Ok. Julgados, proclamados os 4 processos dessa bloco de julgamento. Na continuidade, doutor Bruno, o número 5 e o número 6, penso que eles podem ser julgados também conjuntamente. Trata-se de bloqueio, né? Descumprimento Em liminar. relação ao bloqueio, em que a Unimed é agravante nos dois e o voto do relator é pelo desprovimento nos dois processos, Acompanhado pelo turno? acompanhado pelos demais. Dispensa de sustentação. Então, números 5 e 6 também julgados. O número 7, a discussão tem uma abordagem diferente, embora se trate de matéria semelhante, mas tem uma abordagem diferente. É porque aqui o pleito inclui terapeuta nutricional. O voto do relator pelo desprovimento, mas há divergência de minha parte, porque eu entendo também não ser obrigatório a obrigação do plano o custeio do terapeuta nutricional. E aí, neste caso, nós temos o impedimento da desembargadora Zeneide, e iríamos precisar do voto da desembargadora Lourdes. Já. Número 7. Para o número 7. Que na realidade é a limitação do número de sessões, né? O caso. Então
fica Tá. por maioria? Fica por maioria, sim. Ok. Ok. Então, julgado número 7. O número 18 agora, né? 18. Pela ordem, Excelência. Os processos de número de ordem 5, 6 e 7, que tem como parte a Unimed Natal, como agravante, foram julgados. Foram, sim. Certo. O senhor poderia, por gentileza, repetir quais foram os providos e desprovidos? É porque o áudio não está muito bom. Tá, vou fazer isso, do doutora, ambiente. sem problema. Número 5, número 6, recurso desprovido. Número 7, recurso desprovido parcial, por maioria. Certo. Ok. Número 18. Número 18, nós vamos precisar debater um tema de Nós Embargadora estamos Zeneide. inscritos. Que eu suscito uma preliminar de não conhecimento do recurso. Sobre essa preliminar, Vossa Excelência irá se manifestar e decidir se é preciso ouvir o advogado primeiro, ou se ele falará sobre ela agora que ele está O presente. 17 é O 18, Ah, o embargador de Gílio. Nós também estamos inscritos. Doutora, eu vou permitir sua sustentação, mas não consta inscrição de advogado da Unimed. Se o doutor Bruno fizer a sustentação, o regimento diz que o advogado da outra parte também fará, mesmo não inscrito. Agradeço. Mas se ele não fizer, se ele dispensar, por exemplo, a sustentação, nos processos em que ele dispensar a sustentação, eu não admito a da Unimed porque não está inscrita. Tudo bem. Agora, senhor. neste tem uma preliminar, então a relatora irá decidir se irá apreciar a preliminar, se vai ouvir o advogado, a relatoria é dela, não é minha. Então, ela terá que decidir sobre isso. Eu estou suscitando a preliminar e ela decidirá. Preliminar eu não voto não, mas Desembargador Virgílio, tem aí em minha nota a de divergência no painel. essa coisa. Tá levantando essa preliminar e eu levo o processo para estudo. Tá, então retira de mesa, tá, Retira doutor de Bruno? mesa. O número 18 retirado de mesa. Número 19, julgado já desse bloco. Número 25. É o último. Apesar da temática ter semelhança com o que eu sustentei, mas tem outros pontos nesse processo que precisam de realce, desembargador. Deixa eu ver como Qual está é o de aqui. agora? Número 25, desembargadora 25. Zeneide. Então vamos ouvir a assentação de Vossa Excelência a respeito. E só resta isso do bloco. Vamos ouvir? Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes da corte, cumprimento também os demais aqui presentes. Senhor presidente, Vossa Excelência é o relator deste agravo. Ele tem algumas peculiaridades que precisam ser realçadas no julgamento, até para uma interpretação de forma adequada. Essa criança, ela foi diagnosticada com autismo há alguns anos, e à época, quem convive aqui, e eu sei que todos convivem, com processos da Unimed Natal, sabem que não existia rede credenciada, prestador credenciado ao plano de saúde para fornecer absolutamente nenhuma terapia. Significa dizer que quando as liminares eram deferidas, determinando que o plano de saúde fornecesse o tratamento, eles direcionavam para algumas clínicas referenciadas e lá esse tratamento era prestado. E aí onde começa toda a controvérsia. Sem aviso prévio, após 3 anos de tratamento, a Unimed notificou a clínica descontinuando o tratamento dessa criança, da agravante, informando que
a sua terapia ABA seria reduzida em 50% e que ela tinha que, a partir dali, fazer o tratamento na rede credenciada. A questão do assistente terapêutico, já sustentei de forma exaustiva, né? Muito embora minha colega a doutora Fernanda tenha trazido alguns pontos nos quais eu discorde, sobretudo quando ela fala que um contrato de prestação de serviço de saúde não tem a obrigatoriedade de prestar serviço de saúde. Quando ela fala que prestar serviço de assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar é onerar o contrato quando o mesmo assistente é o mesmo preço na clínica. Tudo bem. Mas aqui existe um ponto também discutido que se chama vínculo terapêutico. Quem conhece o autismo, o mínimo que seja, sabe das dificuldades do autista em aderir a novas rotinas. E isso é um fator que, inclusive, já vem sendo enfrentado no tribunal. Foi pedido, desembargadora Zeneide, através de liminar, a manutenção desse vínculo terapêutico. Foi-se negada essa liminar sob o argumento da possibilidade de onerar o contrato de prestação de serviço. Mas para isso nós temos uma solução que vai adequar agravante e agravado. Se fornecer o tratamento fora da rede credenciada é onerar o contrato acima daquilo que é esperado pela Unimed, nós podemos fazer uma limitação. Manter o vínculo terapêutico limitando o custeio ao valor da tabela. Então, nesse ponto, a gente atenderia o interesse da criança e o interesse do plano de saúde. Está resolvido. Já que nós não temos como seguir um tratamento que foi determinado pelo plano de saúde, que foi direcionado pelo plano de saúde, é como se a gente fizesse... É porque, às vezes, a interpretação, a sensação que eu tenho é que um tratamento de autismo, ele difere de um tratamento qualquer. É como se eu tivesse um câncer, fizesse um tratamento na liga e chegasse o plano e dissesse, só a partir de hoje você tem que fazer em outra clínica. Ou seja, nada do que eu fiz lá até o momento valeu. Mas, como a discussão aqui gira em torno da onerosidade do contrato, visando uma solução, desembargador Ibanez, Vossa Excelência, que é o relator, eu pugno que Vossa Excelência conheça do agravo e dê provimento parcial, já que não está se falando em provimento integral para custeio pela onerosidade do contrato, que dê o provimento parcial, limitando o pagamento ao valor da tabela, e assim Vossa Excelência atende ambas as partes e privilegia o direito à saúde, o direito de uma criança de pleno desenvolvimento. É o que se espera. O agravo discute também o assistente terapêutico, que é um tema que eu julgo diferente. Eu discordo da obrigação para o plano. E neste caso, ficaria o segundo tema, que é o da continuidade na rede credenciada. Fora da rede credenciada. Meu voto, embora esteja diferente, eu vou adequar, porque o entendimento da Câmara em outros processos é de que, se o usuário do plano optar por fazer o tratamento dele fora da rede credenciada, ele ficará limitado esse valor ao da tabela do credenciamento. Eu vou fazer essa adequação no voto. Somente isso aí, na outra não. Certo. Que a outra é meu entendimento. Tudo bem. Okay? Obrigado. Senhor relator, eu também acompanho essa alteração, porque votei nesse processo, acompanhando a relatoria e com essa modificação. Sim, também, porque em vários processos em que a discussão a gente está facultando ao usuário, se ele preferir fazer fora da rede credenciada, o plano fará o ressarcimento, né, desembargador, pelo valor do credenciamento. Então eu vou manter esse entendimento aqui também. Mas ainda não está escrito, eu vou alterar antes de concluir o julgamento. Em continuidade, nós temos aqui, acabamos de receber a ilustre presença do desembargador Amauri, que vem aqui para nos permitir julgar 2 processos, ou exatamente um processo que a doutora Marta já está sentada ali, que julgará o segundo processo em ampliação de quórum. São os 20 e 22.
20 e 22. O 22 é o que o desembargador Amaury é convocado para participar. É do meu lugar o Sam. Desembargador Vigília com quórum ampliado. Tá. Vossa Excelência alegou suspeição. Tá certo. Perfeito. 22, então, para julgarmos com ampliação de quórum. Então, nós temos, desembargador Amaury, esse processo da Unimed, o julgamento começou, e aí a divergência, a discussão, relatora desembargadora Zeneide, e a discussão quanto a esse tema que nós estávamos aqui a debater nesses julgamentos anteriores, o tratamento à criança com autismo e as terapias que são discutidas, especificamente nesse caso aqui, é o assistente terapêutico em ambientes residencial e escolar. Essa é a única divergência deste processo, que nós temos, a desembargadora Zeneide entende pela obrigação do plano, e eu e a desembargadora Lourdes, que inicialmente fazemos parte da turma, entendemos de forma diversa, que é excluindo a obrigação do plano de custear o assistente terapêutico nesses dois ambientes. Então, presidente, essa matéria realmente é extremamente já debatida, né? Quase que a exaustão, não é exaustão ainda, mas que eu penso que os tribunais superiores deverão enfrentá-la mais cedo ou mais tarde. Mas aqui, pelo menos em nível das nossas câmaras, e notadamente na terceira Câmara da qual eu faço parte, essa matéria já está pacificada, e lá o entendimento que nós temos adotado, em particular eu também assim o faço, no sentido de acompanhar divergências, excluindo do tratamento o assistente terapêutico no ambiente domiciliar e escolar. Eu não vou me estender porque realmente essa discussão é bem recorrente aqui nas nossas câmaras, mas o nosso entendimento é nesse sentido, senhor presidente, e assim como o voto, acompanhando, portanto, a divergência. obrigado, desembargador. Doutora Marta, por favor. Excelência, igualmente, acompanha a divergência. Recurso provido. Recurso desprovido por maioria, e neste caso eu fico redator para o acordo. Desembargador Amaury, Vossa Excelência foi convocado também para o número 20, sim? Sim. O número 20, a desembargadora Zeneide é relatora e fez uma alteração de voto, que me parece atender a minha divergência, que era parcial. Então eu vou alterar meu voto aqui, passando a concordar com a relatora, que o tema discute apenas defeito o cidadão comprou o veículo, ele apresentou defeito, foi a conserto na concessionária, e depois de algum tempo de uso o veículo continuou com defeito, e a decisão manda que a concessionária restitua o valor que ele pagou, e o recurso da empresa dizendo, mas restituir o recurso com a depreciação do uso pelos anos que ele usou o veículo, que esse veículo foi bastante usado. E aí nós discordamos, eu e a desembargadora Lourdes, para dizer que não seria pelo valor que ele pagou pelo veículo novo, ou o valor do veículo novo atual, mas o valor do veículo no estado em que ele se encontrava quando apresentou o defeito. A desembargadora Zeneide faz a adequação e diz que é pelo preço da tabela FIP. Se me pareceu, desembargadora, me permita, por gentileza, que valeria dizendo, se o voto, para evitar um desembarque de declaração, Vossa Excelência está sugerindo a tabela FIP, mas a tabela FIP de que período? Dizer... Tá, então, veja depois se seria necessário
especificar, para não pensar que é a tabela FIP do preço do carro novo ou do preço de quando ele comprou, porque aí iria para o valor diferente. Tá? Pronto. Tá. Então, aí com essa modificação do voto, eu estou a concordar que a indenização do veículo, a indenização da concessionária pelo carro que não ficou adequado para o uso, é naquele momento, o valor do carro naquele momento em que deixou de ser adequado ao consumidor, e não no valor que ele comprou o carro novo, ou restituir um carro novo para ele hoje, depois que ele usou o carro vários anos. Esse carro tem uma quilometragem alta, então houve desgaste natural do carro. Então, modificando aqui meu voto, passo a concordar com a relatora. A desembargadora Lourdes também, a partir dali, pronto. Então, desapareceu a divergência. Desapareceu a divergência, mas como o registro ficou que teria ampliação de quórum, eu vou precisar ainda do voto, só para o espectro famoso. Vossa Excelência vai concordar agora conosco ou abrir a divergência agora? Então, Vossa Excelência concorda, a doutora Marta também? Você já tinha registrado e informado meu impedimento, a sentença da 15ª Vara. Ah, tá. Então o impedimento que tem aqui é de Vossa Excelência, sim, tá. Eu estou votando e acompanho. Ah, tá, não, deu certo, porque eu vi impedimento, pensei que era de Vossa Excelência, mas não, é da doutora Marta, tá, então. Licença para deixar. Tá. Muito obrigado, agradecemos a presença de Vossa Excelência, foi imprescindível para esse julgamento anterior. Muito obrigado, doutora Marta. Embargador Amarildo, da mesma forma. Eu vou um acompanhar prazer. Agora a doutora Marta. Vai? Eu optaria por fazer o mesmo, mas eu vou ficar no meu canto aqui, que eu não tenho ainda essa autorização. Essa autorização, então, para mim. Pela ordem, desembargador Ibanez. Quem está falando? Gisele, eu falo pela apelante JMJ. Eu queria só confirmar se quando houver a aprovação do voto, desembargadora Zeneide, com essa reversão, é que vai haver o marco de quando a correção monetária vai ser aplicada, não é isso? Eu pedi para ela colocar, porque eu imaginei que haveria uma possível dúvida e seria objeto de embargo de declaração, então ela já resolveria isso aí para não oportunizar os embargos de declaração. Mas ela está dizendo que vai fazer, então ainda até o final da sessão essa correção estará feita. Exatamente. Ela definindo a partir a data a ser considerada para efeito do uso da tabela FIP na avaliação do veículo. Ok, doutora? Obrigada. Okay. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos seguir nossa ordem de julgamento. Agora, penso que é o número 9. O agravo do instrumento 081 40 95 04. Unimed Natal e Railton Cabral Gugel. Algum advogado para sentar neste processo? Sim, excelente. Quem fala? Pela parte agravada. Me chamo Segundo, sou advogado da parte agravada. Forma de situação. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo, de acordo, doutor? De acordo, excelência. Presidente, ok. Eu sei que está chegando o próximo, o doutor Renato se encontra ali, apenas para lembrar que no início da sessão eu terei o processo de mesa em função de um pedido em fase da juntada de um documento novo, mas eu trago na próxima sessão, doutor Renato, não do Renato Domarés, Renato Duarte, tá bem? Ok, desculpe, Domarés, estava atrás. Tá, número 10, apelação 0800 337 24. Bárbara Aimeba de Sampaio Machado, a apelante, apelada a PEC, relator do desembargador Vigílio. Algum advogado para sentar neste processo? Sim, pois não, excelência, bom dia. Bom dia, fala por qual das partes? Pela parte apelante? Bárbara, sim, parte apelante, Bárbara Aimeba. Tem até 15 minutos, doutora. Obrigada. Bom dia, excelências. Cumprimento a todos os desembargadores em nome do desembargador presidente Ibanez. Bom dia, desembargador Zeneide, desembargador Vigílio, desembargadora Maria de Lourdes, a todos presentes, aos colegas advogados, tendo os meus cumprimentos.
O caso que nós tratamos agora em julgamento, nesse caso, existem 3 pedidos cumulados. O primeiro deles foi acolhido parcialmente pela doutora juíza de primeira instância, no sentido de que essa aluna ingressou na universidade, né, na UNP, no mês de abril, apenas no mês de abril de 2020. Em razão disso, foi considerado que a cobrança das mensalidades anteriores, desproporcional à carga horária de serviço que essa aluna efetivamente usufruiu, teria sido desproporcional, e foi determinado ressarcimento desses valores cobrados indevidamente dos meses anteriores ao mês de abril. Acontece que essa devolução foi feita de forma simples, não com a devolução em dobro determinada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável à espécie, porque tratamos aqui de uma relação de consumo, e é interessante reforçar essa natureza dessa relação, porque apesar de ser uma prestação de serviço educacional, que muitas vezes é tratada de uma forma diferente, é uma relação de consumo em que a aluna é hipossuficiente técnica, hipossuficiente economicamente também, falando em relação à instituição de ensino, e a instituição realiza essa cobrança de forma reiterada, né? Inclusive, diversos julgados aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já reconhecem essa cobrança da UNP e também de outras instituições de ensino, desproporcional à carga horária, há muitos anos, desde 2018, se não me engano, a súmula 32 está vigente, e mesmo assim, essa prática continua sendo a rotina da instituição. Então, o nosso primeiro pedido é para que haja reforma parcial, né, dessa sentença no tocante a essa devolução, para que essa devolução ocorra de forma dobrada, em respeito ao artigo 42 do CDC, e já que não há engano justificável da parte da instituição de ensino. Ademais, esse processo contempla outros 2 pedidos, Excelência. Eu vou me ater ao principal, que eu acredito que é uma matéria que não é muito discutida aqui na Câmara, que é a situação do aumento da mensalidade de forma irregular. E para contextualizar esse pedido, nós temos que diferenciar reajuste de aumento real no valor da mensalidade. Porque a instituição de ensino, em 2021, ela realizou um aumento na mensalidade na ordem de 8,30%. Acontece que isso não pode ser chamado de um reajuste puro e simples, porque um reajuste ele acompanha apenas a perda inflacionária. Então, considerando que o IPCA de 2020, acumulado de 2020, fechou em 4,5%, um reajuste seria um aumento de 4,5% no valor da mensalidade. E esse reajuste não poderia ser questionado a princípio, né? A princípio não poderia ser questionado. No entanto, a instituição de ensino não faz um mero reajuste. Ela realiza, na verdade, um aumento, um incremento no valor da mensalidade, quase que proporcional ao dobro da inflação do país. E acontece que, para que haja esse incremento no valor da mensalidade, que, repito, não é um reajuste, é um incremento real no valor da mensalidade, muito acima da inflação, a instituição deve observar o que determina a Lei 9.870. O artigo 3º é muito claro, não dá margens para dúvida, de que para que ocorra esse incremento de forma legal, a instituição de ensino ela deve apresentar aos alunos, 45 dias antes da data da matrícula, uma planilha de custos que justifique esse aumento. E esse aumento tem que ser embasado num aumento de custos, tem que ser proporcional ao aumento do custeio da instituição de ensino. A planilha está prevista lá no Decreto 3274 de 99, existe um modelo perfeito, um modelo exatamente como deve ser seguido pela instituição para que haja esse incremento no valor da mensalidade. No entanto, como de praxe, essa planilha ela jamais foi apresentada para a aluna e para os demais estudantes também. A rotina das instituições de ensino aqui do Estado não apresentar essa planilha de custos e realizar aumentos reais no valor da prestação sem comprovar a legalidade e a proporcionalidade desse aumento. Então, eu repito, nós não estamos falando de um simples reajuste, porque o reajuste ele acompanha a inflação. A aluna, no momento que ela contratou aquele serviço, ela sabia aquele valor, que era do contrato de prestação de serviço, e esse valor seria apenas reajustado, readequado, conforme a perda do valor da moeda. Mas não é o caso aqui. A instituição realmente fez um aumento real no valor, sem comprovar a legalidade e a adequação desse incremento na prestação, no valor da prestação. Por fim, o nosso último pedido é um pedido já bastante
comum e debatido aqui na Câmara. Tivemos, inclusive, um julgado recente em que o pleito dos estudantes foi acolhido de readequação das mensalidades proporcional à carga horária efetivamente prestada durante o período de suspensão das atividades presenciais. Então, Excelência, essa aluna ela também foi bastante prejudicada em razão da suspensão das atividades presenciais. Consta dos autos comprovação da perda de carga horária, principalmente prática, porque tratamos aqui do curso de medicina. E essa aluna não teve a prestação de serviço de forma integral das atividades práticas, que só poderiam ser prestadas ali no ambiente efetivamente acadêmico e também laboratorial e na rede externa dos hospitais, clínicas, enfim. Então, houve essa perda de carga horária que deve ser ressarcida, deve ser reequilibrado o valor da mensalidade proporcionalmente a isso. Então, nosso pedido é esse, para que haja reforma parcial da sentença, primeiramente com relação ao ressarcimento em dobro das mensalidades que foram cobradas indevidamente, referente aos meses em que a aluna não cursou na instituição de ensino. No segundo ponto, que haja a suspensão desse aumento irregular da mensalidade, que foi desacompanhado, que aconteceu desacompanhado da apresentação da planilha de custo que comprova esse incremento, e por fim, o reequilíbrio das mensalidades com base na perda de carga horária devido à suspensão das atividades presenciais pela pandemia da Covid. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e aguardo. Obrigado, doutora. O voto do relator pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. Recurso desprovido. O número 11 é a apelação 080 72 25 53. Francisca Libânia de Moraes e Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. Relator do embargador Virgílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Vossa Excelência fala em nome da parte apelante ou da parte apelada? Parte apelante. Francisca Libânia de Moraes. Tem até 15 minutos. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes, a figura do presidente da Câmara da Câmara, dos demais desembargadores, do representante do Ministério Público e os demais colegas advogados aqui presentes. A presente apelação trata-se de uma ação que foi de revisão de complementação de aposentadoria, visto que a decisão, de certa forma, foi considerada desfavorável à parte, pois considerou de forma proporcional a concessão do benefício de aposentadoria, gerando 80% do valor provido pela parte. Só que no momento em que foi feito o requerimento de aposentadoria, a parte já teria 34 anos de tempo de serviço, de contribuição. Então não teria mais do que se falar sobre a aposentadoria proporcional. Visto que o juiz anterior, o juiz Acol, julgou desfavorável ao artigo 28 do regulamento do plano de benefícios, a FUNCEF, conforme o entendimento do STF, no tema 452, em que considerou esse artigo desfavorável, não tendo a devida isonomia. Mas nesse caso, ele só se atentou à presente súmula, deixando de lado as provas apresentadas tanto pela parte autora como pela contestação, que corroboram com o alegado, que a autora, no ano solicitado no período de solicitado de aposentadoria, já teria completado 34 anos e por então teria como cálculo base 100% do seu benefício, conforme o INSS e o próprio termo da FUNCERN. E pela questão da decisão, só usando pela base da súmula, vale salientar que o juízo deixou meio que de lado o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do Código de Processo Civil, em que prevê
a fundamentação da decisão, que não se limita só à base da súmula. Ele teria que usar outros tipos de meios de prova para corroborar com sua decisão. Ademais, peço o provimento pela apelação e a majoração do percentual do benefício de aposentadoria. Muito obrigado. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento do recurso, decisão unânime. 12. Apelação 081, 07, 88, 84. Regina Maria Freire, seguradora, líder de consórcio de seguro de PVAT. Embargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 14. Apelação 082, 32, 88, 46. Kennedy Jales de Queiroz, presidente do Instituto de Previdência Servidora do Estado. Embargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Doutor Renato. O seguinte, nenhum advogado. Embargador Vigílio, eu suscitei uma preliminar aí de não. Qual? No 14. Veja, tem aí na nota. Vossa Excelência examina, depois podemos discutir. Tá dizendo, né? Apelado. Apelando Zan Kennedy. O número 15, então, doutor Renato, é a apelação 082, 59, 94, 70. Ah, tá. Eu posso esclarecer? Não, pois não. Ficamos para o final, como não tem sustentação horária, no final a gente então debate. Tá. Tá certo, por favor. Doutor Renato, Vossa Excelência fala pela apelada, o senhor Clóvis Bandeira. Ele é o apelante, então? Ele é o apelado. Apelado. É o número 15. É o 15. O 15, doutor Renato, o voto do relator é pelo desprovimento do agravo, de acordo? De acordo, muito obrigado. Do agravo não, da apelação. Da apelação. De acordo, então. Dispensa sustentação, muito obrigado. Desprovido à unanimidade. Número 16. Apelação 082, 75, 64, 52. Joana Dark França de Lima dos Santos, Caixa Econômica Federal e outros. Algum advogado, relator do embargador Vigílio, algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Estou pela parte apelada, e é a Caixa Seguradora. A Caixa Seguradora tem até 15 minutos, doutor. Ok. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais julgadores desta Câmara, representante do Ministério Público, demais colegas. Bom, essa ação trata de uma cobrança de seguro, uma cobrança de seguro de vida, e a ação é movida pela viúva do segurado. Ele faleceu, o fato foi comunicado à seguradora, que indeferiu o pagamento da indenização, sob o argumento de que a doença que vitimou o segurado era preexistente à data da contratação do seguro. Essa tese foi reconhecida pela juíza de primeiro grau, que entendeu que o segurado agiu de má fé, pois ele era ciente da doença quando contratou o seguro. A parte apelante, ela insiste numa tese de que, se a seguradora não exigiu exames médicos no momento da contratação, ela não poderia negar o pagamento da indenização. E aí, senhores, eu gostaria de ler a súmula 608 do STJ, que diz o seguinte: a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. O que significa dizer o seguinte: quando o texto utiliza a conjunção ou, ele quer dizer que nem sempre se exige exames médicos para tornar legal a negativa da cobertura, bastando que a seguradora demonstre a má-fé do segurado. E essa má-fé, desembargador Ibanez, ela não... Para se provar má-fé, não se exige nenhum elemento subjetivo ou volitivo. A má-fé de que trata a súmula, ela é mensurada por condutas externas.
Em especial, 3 que eu gostaria de destacar. Primeira delas, a ciência prévia da doença. Isso está absolutamente provado nos autos e destacado, inclusive, na sentença de primeiro grau, onde ele, durante vários meses e anos antes da contratação do seguro, se submeteu a vários exames, a várias consultas médicas. Isso está sobejamente comprovado nos autos. E nesse aspecto eu gostaria de abrir um parêntese. A contratação do seguro, ela foi feita no dia 30 de outubro de 2018. E o exame que detectou a gravidade da doença, ele foi realizado no dia 10 de julho de 2018. Ou seja, a gente tem um intervalo de menos de 4 meses. Quando ele foi, no momento em que ele foi contratar o seguro, ele assinou uma proposta. E no bojo dessa proposta existe uma declaração de saúde. Nela, ele foi perguntado se possuía alguma doença, se tinha realizado algum exame, alguma consulta relacionado a isso. E eu gostaria de destacar, ele não deixou em branco. Ele respondeu que não. Ou seja, ele não foi omisso. Ele claramente respondeu que não tinha nenhuma doença. Então, na medida em que ele omite esse fato deliberadamente, para a seguradora, indiscutível que ele falta com a boa-fé, porque levou a seguradora a analisar um risco de uma forma diferente. E o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é o nexo de causalidade entre a doença e o fato. Consta nos autos a certidão de óbito dele, e a principal causa do falecimento dele foi cirrose hepática, justamente a doença da qual ele já era portador antes de firmar o contrato de seguro. Excelência. Então, observe que todos os elementos de condutas externas praticadas pelo segurado demonstram que, infelizmente, faltou a ele a boa-fé objetiva exigida pelos artigos 422 do Código Civil e 766 do Código Civil. Então espero e confio, a seguradora espera e confia que esta corte não vai tutelar esse tipo de conduta e pede o desprovimento do apelo. Muito obrigado. Okay. Presidente, eu não votei, eu estou pedindo o vista do processo. Tá ok. Tá, então voto do relator pelo provimento, pedido de vista da desembargadora Zeneide. Número 17. Apelação 085 48 72 34. IOR Instituto de Radiologia Odontológica do Rio Grande do Norte. Q2 Tec Produtos Médicos e Odontológicos Limitada, desembargador Vigília, relator. A doutora fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela apelante, excelência. Tem até 15 minutos, doutora. Ok. Bom, excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores, excelentíssimo desembargador relator, servidores, colegas, bom dia. Bom, excelências, na realidade esse processo cuida de uma ação de responsabilidade civil interposta por uma empresa que presta serviços odontológicos. Ela não faz o tratamento, mas ela faz exames que embasam tratamentos odontológicos, basicamente isso. Então, no início da pandemia, antes de se anunciar o fechamento de tudo da pandemia, em 5 de fevereiro de 2020, o IORN adquiriu 2 cadeiras odontológicas com o intuito de aumentar a sua capacidade de realização desses exames que eu mencionei há pouco. Essa compra ela foi toda planejada e efetuada via WhatsApp. Né? Então, no dia 5/2, foram feitas as primeiras tratativas. No dia seguinte, já dia 6/2, foi realizada a venda, inclusive com o pagamento dessas 2 cadeiras à vista, no importe de R$18 mil. Daí, a 50 dias, as cadeiras seriam entregues. Né? Em virtude da pandemia, as cadeiras não foram entregues nos 50 dias, as cadeiras foram entregues posterior a essa data. A clínica continuou funcionando na pandemia, logo depois tudo ficou fechado, porém, como era um serviço de saúde, continuou funcionando. Bom,
Como tudo fechou, ficou só aquele funcionamento realmente necessário, as cadeiras foram entregues, porém elas não foram abertas para montagem. Isso só veio acontecer em agosto, 1º de agosto de 2020. E esse período não está sendo discutido nem questionado pelo IORN. Acontece que no primeiro dia que foi chamada as pessoas para efetuar a montagem das cadeiras, já no momento em que se começava a aumentar a frequência de transeuntes na clínica, assim que chegaram para efetuar a montagem, foi verificado que as cadeiras elas tenham sido entregues inservíveis para uso. Elas foram entregues apenas as bases metálicas, não se conseguia sequer sentar na cadeira, está nos autos as fotos, são aquelas bases metálicas pesadas que realmente não serviriam ao fim a que se destinavam, que era justamente a realização, o aumento da capacidade para a realização de exames. Isso se deu em 1º de agosto de 2020, e aí começaram as tratativas do meu cliente, do IORN, para que a cadeira ou fosse entregue da forma correta, né, com seus estofados, ou então que fosse devolvida a cadeira e ressarcido o dinheiro que eles haviam sido pagos lá em fevereiro daquele ano. Pois bem, após 3 meses dessas tratativas administrativas, né, entre as partes, o IORN sem conseguir essa resolução e com essas 2 cadeiras paradas, sem conseguir fazer o aumento da sua capacidade, que era o seu intuito já desde fevereiro deste ano, teve que ajuizar a ação para pelo menos reaver o valor das cadeiras e entregar aquele material que estava ocupando, inclusive, uma sala lá, né? Além de não conseguir ampliar, ainda estava reduzindo a sua capacidade e atrapalhando o seu normal funcionamento. Pois bem, ajuizamos a ação e pedimos a devolução das cadeiras com o dinheiro, o ressarcimento do valor efetivamente pago. Pedimos dano moral e lucros cessantes em virtude justamente dessa demora que eles tiveram em conseguir aumentar a sua capacidade de atendimento. Num breve resumo para Vossas Excelências, essa devolução desse material foi conseguida por meio do agravo de instrumento. No primeiro momento foi negada a liminar no 1º grau, e aí nós agravamos, foi concedida, né, a ordem para que eles fossem lá pegar esse material inservível e devolvessem o dinheiro que foi pago. No mérito da questão, no 1º grau, a juíza entendeu que não ficou configurada a questão dos lucros cessantes nem do dano moral. Ela confirmou o que foi deferido em agravo, mas ela não condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes e de dano moral. Com base nisso, nós apelamos, né, justamente pedindo a reforma parcial da decisão de 1º grau para que seja reconhecido o lucro cessante, que no nosso entendimento é um lucro cessante patente, inclusive fundamentado com jurisprudência, inclusive bem afeita a esse tipo de situação, com material odontológico, porque assim, a juíza de Pisa, ela entendeu que não restou demonstrado o lucro cessante. Ora, você não pode demonstrar o que você não recebeu de uma forma tão clara assim, né? Você precisa... Como é que a gente calculou esse lucro cessante? A gente calculou com base no que fatura uma cadeira lá, porque de fato a empresa passou mais de 6 meses sem conseguir aumentar a sua capacidade de atendimento em virtude dessas cadeiras que foram entregues de forma inservível, certo? Então, por isso nós estamos pedindo a reforma disso, né? Inclusive eu peço vênia para apenas ler aqui um trechinho, rapidinho, da jurisprudência colacionada com relação aos lucros cessantes. É uma ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele fala: contrato de compra e venda de maquinária e equipamentos odontológicos não entregues à compradora, que por exercer a profissão de odontologia ficou impossibilitada de exercer as suas normais atividades profissionais. Inteligência do artigo 1059 do Código Civil, lucros cessantes que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Então, a juíza de Pisa, ela comentou ainda que não seria possível os lucros cessantes por entender que realmente não houve uma interrupção no serviço. De fato, houve uma interrupção parcial, porque se você tem a expectativa, se você compra um produto para atender mais pessoas e, portanto, aumentar os seus lucros, e você tem essa expectativa frustrada em virtude da entrega inservível daquele material, por óbvio que a empresa que entregou erradamente, ela deve ser responsabilizada por isso, certo? Então, nós pedimos realmente a reforma nesse particular. Com relação também ao dano
dano moral, nós colacionamos também jurisprudência, que eu peço venha mais uma vez para ler apenas um trecho, está na peça de apelação. Então, dano moral. É evidenciada a entrega equivocada de bem adquirido e pago em sua integralidade, fato este que lhe impediu de dispor do produto de valor considerável por mais de um ano. O dano moral decorre naturalmente do fato, prescindindo de prova objetiva do efetivo prejuízo. Então, o meu intuito aqui, Excelências, é justamente pedir a reforma parcial dessa decisão para que a empresa Q2 seja condenada ao pagamento de lucros cessantes e dano moral. Peço deferimento. Voto do relator pelo desprovimento do recurso. Decisão à unanimidade. Recurso Obrigada, desprovido. Excelência. Que é isso, doutor Gil? E foi bom vê-la aqui pessoalmente. Obrigada, prazer. professor. Sou muito Igualmente. amigo dos pais dela. Obrigada, Excelência. O próximo é o 21. Apelação 083 43 85 72. Radila Luana Eufrásio da Silva e Seara S.A. Embargadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 23. Agravos 080 10 66 47. Auri Voneide Medeiros de Góes Silgueira e outros. Academia 8ª Rosado Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 24. Agravo do instrumento 081 43 81 79. É de Onilson Lira dos Santos e Lotus Business Corporation Limitada e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. O 25 já foi julgado. O 26. Agravo do instrumento 0800 498 64. Arthur Gomes da Silva e José Alves e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 27. Apelação 0800 499 46. É de Leusa Dantas da Silva e Claro S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 28. Apelação 080 7609 74. KCC Comércio de Alimentos Eireli ME e Estado do Rio Grande do Norte. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Bom dia, quem fala? Aqui virtualmente, Tavson pela KCC. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Primeiramente, bom dia. Cumprimento a todos os presentes aqui na pessoa do desembargador relator. Não vou querer me alongar nessa questão. Acredito que é um caso até relativamente simples, porque nós estamos lidando aqui com nulidade de um processo administrativo por inobservância do mínimo necessário para a sua existência. Sem querer até entrar em discussões muito psicológicas, natureza constitucional, mas focar mais na necessidade dos requisitos mínimos que não foram observados. É um processo administrativo do âmbito estadual aqui do Rio Grande do Norte, e houve uma constituição de crédito com uma aplicação de uma multa. Na primeira instância, nós obtivemos apenas a redução dessa multa, que foi em um patamar de 150%, reduzido para 100%. Então, a nossa apelação é em prol da nulidade total. Isso porque o regulamento do processo administrativo tributário aqui no Rio Grande do Norte
diz expressamente: o auto de infração deve ser lavrado com clareza, deve indicar precisamente a infração, tem que ter referência expressa aos documentos que fundamentam essa infração, citar expressamente quais dispositivos estão sendo infringidos. E no caso concreto, o que nós tivemos nesse auto de infração foi um relato sucinto e ao mesmo tempo confuso, porque ele mistura pelo menos 3 situações. Eu peço bem aqui para uma licença aqui para transcrever, citar, porque é curto e necessário. Consta aqui da auto de infração: o contribuinte lançou indevidamente crédito fiscal sem documento que comprova sua regularidade, ou seja, utilizou crédito não permitido na legislação. Constatado o levantamento dos créditos em comparação com o ICMS que for efetivamente recolhido a título de ICMS antecipado. Essa redação, com todo perdão aos funcionários da administração pública, está lastimável, porque não dá para entender se a infração de fato é pela ausência do documento que comprove o crédito fiscal, ou se é pela origem do crédito que não permite compensação, e aí não teria relação com a existência ou inexistência de documento, ou ainda não ser possível escriturar uma parcela desse crédito, porque, embora tenha sido apurado, não foi pago. Não fica claro qual dessas 3 situações, ou se são as 3, o que é inviável, porque ou a infração é pela inexistência de documento, ou é porque pela própria natureza do crédito não seria possível. E aí, nas disposições, a transcrição de dispositivos que são violados é ainda pior, porque ele diz aqui: infringe o artigo 113, artigo 118, artigo 109A. O artigo 109A tem mais de uma dezena, 15 itens descrevendo situações de crédito fiscal. Qual dessas situações foi violada aqui? Em qual hipótese se encaixa? O artigo 113 são mais de uma dezena, e aqui eu até quero dizer, não estou fazendo nenhuma hipérbole não, é mais de uma dezena de incisos descrevendo situações em que é vedado o creditamento. Em qual dessas situações o contribuinte incorreu? Não é possível precisar, não é possível. E não bastassem a dezena de incisos, esses artigos eles se desdobram em várias alíneas desses incisos, constam ainda alguns parágrafos com incisos, com alíneas, que descrevem uma infinidade de situações que o contribuinte pode ou não ter incorrido. E aí a redação de como foi essa infração está extremamente vaga, extremamente imprecisa. E um outro ponto que foi até observado por esse tribunal no julgamento de um agravo interposto pelo Estado quando ainda tramitava na primeira instância é a violação do artigo 150, porque no auto de infração consta que foi violado o artigo 150, inciso 13, que é a obrigação do contribuinte escriturar livros e emitir documentos fiscais. Mas na defesa do Estado, desde a primeira instância, ela diz que essa citação é ali sintética, mas no relatório circunstanciado isso seria abordado de forma mais incisiva, de forma mais descritiva. Só que no relatório circunstanciado é apontado um inciso diferente do que é dito no resto do auto de infração. Ele fala do artigo 150, inciso 12, que é solicitar a repartição competente e a autenticação de livros e documentos. Situações totalmente diferentes. Ou ele violou a obrigação de escriturar o documento, emitir o documento, ou ele deixou de pedir a repartição competente, a autenticação. São situações diferentes observadas pelo tribunal. E digo mais, no julgamento desse agravo de instrumento, foi dito expressamente: a auto de infração foi lavrada de maneira sucinta e os fundamentos legais indicados de forma genérica, prejudicando a defesa do contribuinte. Além de, é claro, atentar para essa distinção de incisos, que em um momento do auto descreve o inciso 13, em outro momento que deveria ser mais preciso, descreve o inciso 12.
E aí, uma outra questão é da parte final dessa narrativa da infração, que diz que ela foi observada em levantamento do crédito de ICMS comparado com aquilo que foi efetivamente recolhido. Ele não usa recolhido, ele fala efetivamente recolhido com aquilo que está nos demonstrativos. Se a infração realmente for não poder constituir o crédito porque não houve o recolhimento do tributo, aí nós teríamos uma violação do artigo 150 na parte que trata do ICMS, especificamente quando diz que ele será não cumulativo, compensando-se o que é devido em operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Desde que tanto a Constituição quanto a Lei Candir falam expressamente o montante cobrado, isso é apurado, não é o montante efetivamente recolhido. E aqui eu peço licença novamente, porque é um precedente do STJ muito claro, de relatoria ainda do ministro Luiz Fux, a dizer: o direito ao crédito nada tem a ver com o pagamento do tributo. O termo cobrado deve ser entendido como apurado, que não se traduz em valor em dinheiro, porquanto a operação se dá entre uma operação de débito e uma operação de crédito. Esse direito de crédito é uma moeda escritural. Então, se o ponto for, e isso é uma suposição, porque a redação não deixa claro, se a grande infração do contribuinte é não poder fazer o crédito, não apurar o crédito pela falta de pagamento de tributo, nós estamos diante de uma violação ao princípio da não cumulatividade. E aí criaríamos um ICMS cumulativo para quem não pudesse pagar sua obrigação regularmente e um ICMS não cumulativo para quem pagasse regularmente. E um ponto final é que a Fazenda também apelou, mas aí apenas contra a sua condenação em honorários, defendendo que houve uma sucumbência mínima, em razão da redução da multa dos 150% para 100%. Nesse caso específico, a multa representa um patamar significativo. O crédito total, que estava em 342 mil, foi reduzido em 68 mil reais. Representa ali aproximadamente 20%. Não se dá para falar em sucumbência mínima numa redução desse patamar. E por isso nós pedimos, se subsidiariamente não for dado provimento ao nosso recurso de apelação, que seja negado provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Norte. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, e acompanhado pelos demais, a decisão unânime. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, como já fiz a anotação, mas eu estou vendo aqui Vossa Excelência de multa reduzida para um percentual de 100%. Vossa Excelência está reduzindo? Não, a decisão foi... A decisão na instância primeira já foi pela redução. Ok, tá ok. Obrigado. Ok, 29. Essa é só uma questão. E quanto à apelação do Estado? Também desprovida. Certo, obrigado, Excelência. Ok. 29. Apelação 084 99 13 25. Destaque Propaganda e Promoção Limitada, município de Natal. Sou relator. Algum advogado para sentar neste processo? Sim, Excelência. Quem fala? Pela destaque. Lucas Duarte. Que é o apelante. É o apelado, Excelência. Na ata saiu como apelante, mas ela é apelada. A pauta põe partes. Aí, às vezes, o sistema inverte. Então, vamos ouvir a sustentação. Tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo presidente dessa Câmara e relator, desembargador Ibanez, excelentíssimo desembargador Vigílio Macedo, excelentíssimo desembargadora Zeneide, excelentíssimo desembargadora Lourdes Medeiros, doutor procurador do Ministério Público e demais presentes, meu bom dia.
O presente processo, Excelências, tratou na origem de uma ação de obrigação de não fazer, com o objetivo exclusivo de determinar que a municipalidade se abstivesse de exigir certidão negativa de débitos fiscais para protocolo de uma licença na CEMURB. Ou seja, a municipalidade estava exigindo uma certidão negativa para fins de protocolar um pedido de licença. Pois bem, a sentença julgou procedente o pedido, procedente a pretensão autoral, condenando o município a pagar honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, naturalmente, seguindo o artigo 85 do Código de Processo Civil. E o que estamos aqui discutindo é muito simples. A presente apelação tem como único objeto, apelação, repito, do município. O município apelou com o único objeto de se aplicar o artigo 90, parágrafo 4º do CPC, que determina a redução de honorários de sucumbência pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre espontaneamente a prestação reconhecida. Ocorre, desembargador Ibanez, que esse dispositivo, o artigo 90, é inaplicável no caso concreto por 3 motivos. Primeiro motivo, o réu, o município de Natal, foi revel. Ele nunca reconheceu o pedido, não. Ele foi revel. Segundo motivo, não houve o cumprimento espontâneo da decisão nem do pedido. O pedido inicial só foi cumprido por ocasião de uma decisão liminar, por ocasião de uma determinação judicial. Ou seja, só foi cumprido o pedido depois de ordenado pelo juiz Wacol. E terceiro, a sentença não se fundamenta no reconhecimento do pedido. Muito pelo contrário, a sentença reconhece a revelia. Eu peço vênia a vossas excelências aqui para ler o artigo 90, parágrafo 4º, que é o artigo em que se fundamenta a apelação do município. E ele é muito claro. Eu abro aspas. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Fecho aspas. Ocorre, excelências, que não houve o reconhecimento do pedido em qualquer fase processual. Tampouco a sentença nele se fundamentou. Muito menos houve o cumprimento espontâneo da obrigação. O fato é que o município foi revel, deixando de apresentar contestação a tempo e a modo. Eu peço vênia aqui para ler o ID da certidão que atesta a revelia do município. É a certidão, abre aspas, de ID 4428-9439. Ou seja, foi atestada a revelia do município, ele não concordou com o pedido. Essa certidão e a revelia ocorreu na data, isso é muito importante, excelências, essas datas os senhores terem em mente. A revelia ocorreu em 25/2, ou seja, 25 de fevereiro de 2018. E apenas em 2 de dezembro, 2/12 de 2019, ou seja, quase 2 anos depois, o município atravessou uma petição pedindo a extinção do feito por suposta perda do objeto. E nessa mesma petição, 2 anos depois da revelia já decretada e da liminar já deferida, o município pede também a redução dos honorários pela metade. Ora, ele maliciosamente atravessou uma petição como se fosse um reconhecimento do pedido esse que já tinha sido atendido por ocasião de uma decisão liminar. E aí sim, quando pede a perda do objeto, ele pede também a redução dos honorários. Em rigor, excelências, o município não declarou em nenhum momento o reconhecimento do pedido. Ele não declarou o reconhecimento do pedido. Ele só pediu a redução de honorários. É muito diferente a revelia do reconhecimento do pedido. Muito diferente, excelências. E o segundo motivo que afasta a aplicação do artigo 90 é que não houve, como eu já disse, o cumprimento espontâneo do pedido. O município só cumpriu a decisão, ou seja, só deixou de exigir a certidão negativa, que era o pedido principal da ação, quando foi obrigado a fazer. O secretário foi intimado da decisão, o Estado foi intimado da decisão liminar que foi proferida, deferindo o pedido. E só depois do deferimento da liminar é que foi, repito,
cumprida a obrigação principal. E mais, terceiro e último motivo, para que seja aplicada a redução de honorários, a sentença de mérito deve ser fundamentada no reconhecimento do pedido, o que não aconteceu no caso concreto. Ao contrário, a sentença de mérito reconheceu a revelia nos seguintes termos, eu abro aspas. Em seguida, em que pese citado, o município de Natal não apresentou contestação, consoante atesta a certidão de ID 44289-439, fecha aspas. E na sequência, Excelência, a sentença passou a deliberar sobre o mérito da demanda. Em nenhum momento falou em reconhecimento do pedido, até mesmo porque o município não atravessou uma petição sequer pedindo o reconhecimento do pedido. Então eu repito, já para finalizar aqui, que a matéria não demanda maiores digressões. Há apenas uma petição do município, 2 anos depois da revelia, pedindo a extinção do feito e não reconhecendo o pedido. E nessa petição de extinção do feito, quando já tinha sido cumprido o pedido principal por ocasião da liminar, ele pede também a redução de honorários. Não há nenhuma petição sequer nos autos, Excelências, em que o município declare expressamente o reconhecimento do pedido. Não há. O que ocorreu de fato, repito, foi a sua revelia. E o cumprimento da decisão não foi espontâneo, e sim por ocasião de uma decisão liminar previamente determinada pelo juízo. Assim, Excelências, o nosso pleito é para que a apelação do município seja rejeitada. Seja rejeitada, porque ela é uma apelação, efetivamente, que tenta se aproveitar do fato de que o pedido principal já tinha sido cumprido por ocasião da liminar. Repito, não houve em nenhum momento o reconhecimento do pedido que possibilitasse essa redução de honorários que determina o artigo 90 do Código de Processo Civil. É esse o nosso pleito, Excelências. Meu muito obrigado. Obrigado. O voto é pelo provimento do recurso, decisão unânime. O número 30, agravo de instrumento 080 11 70 73, Portal Projetos e Construções Limitada, Haroldo Klebes da Silva, relatora a desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 31, apelação 010 1037 43, Supermercado Monte Alegrense Limitada, Claro S.A. e outros. Desembargadora Lourdes é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Processo 33, apelação 081 95 78 57, Município de Natal e Constel Construções e Empreendimentos Limitada. Relatora desembargadora Lourdes. Doutor, fala por qual das partes? O voto da relatora é neste entendimento, pelo desprovimento do apelo. Perfeito, Excelência. Dispensou a sustentação e desejo um bom dia a todos. Feliz em vê-los com saúde. Muito obrigado. A decisão é a unanimidade, doutor. Concluímos os processos com sustentação da sessão de hoje. E assim, o desembargador Vigílio tem aquele processo que é o 17, Leila. É a questão da preliminar? 14 sim, da preliminar. Não é o 17 não. É o 14, desembargador Vigílio. Eu estou dizendo que a ação é contra o presidente do IPERN e o recurso é do Estado. Mas Vossa Excelência está fazendo uma leitura não, que eu discordo. É? Porque Vossa Excelência disse que no caso o ente público aqui, que seria o Estado, não teria legitimidade. Ocorre, porém, que a lei do mandato de segurança, vamos começar por aí. Sim. A lei do mandato de segurança diz que o Estado, no caso o ente público, né, pode ser o município, enfim, o ente público, ele será chamado a intervir no feito. Assim como faz com relação ao Ministério Público, que diz que o Ministério Público opinará nos processos de mandato de segurança, embora o Ministério Público, nessas hipóteses, mais das vezes, vem com um parecer muito simples, dizendo que não há interesse, logo não intervém, o que me parece isso
fora do propósito da lei. Claro que não são todos os procuradores ou promotores que assim o fazem, mas uma boa parte. Mas, enfim, no caso da intervenção do ente público, se ele é chamado para funcionar no feito, obviamente, em todas as situações, inclusive recursais. Ora, de sorte, isso lhe traz também essa possibilidade de recorrer, no caso, à legitimidade de recurso. Não da autoridade coatora, por si só, que é a responsável pelo ato contestado, mas o próprio ente, no caso, o Estado, que vai suportar, vamos dizer assim, os eventuais ônus, se for de procedência o mandado de segurança, né? Ele possui sim legitimidade recursal. Daí porque eu estou fazendo essa leitura do dispositivo da lei do mandado de segurança, e eu encontrei aqui agora um precedente que diz muito claro. Mas, desembargador Vigílio, deixa eu resumir. É o IPERN, a autarquia, e não o Estado que deve recorrer. Sim, mas no caso também. No caso aí é uma. A autarquia é independente do Estado. Mas é um ente público, entre aspas. O ente público seria direta. O IPERN. E meu entender seria o IPERN, não o presidente. São os entes da administração direta e indireta. Quando eu falo aqui poder público, eu englobo tudo. Aqui é ente público lá de senso. Então não fala só Estado, legitimidade do Estado do IPERN? Vossa Excelência entende que é uma legitimidade só do Estado e do IPERN? Do Estado e do IPERN, simultaneamente, os dois têm então legitimidade. Discordamos. Claro. Vamos pôr então votação preliminar. Vossa Excelência rejeita. Eu também, senhor presidente. Peraí um instantinho, que é a desembargadora Lourdes. Porque... Sim, desculpa. Não, desculpa. O relator, desembargador Vigílio. Perfeito. É Vossa Excelência mesmo. Rejeita? Eu acompanho a divergência. Eu acompanho, aliás, o relator. Tá. Então eu fico vencido na preliminar, porque no mérito eu concordo com o relator. Eu só entendo que a legitimidade seria do IPERN. Ok, então finalizado agora o julgamento. Encerramos a sessão jurisdicional. Na sessão administrativa, eu só tenho aqui o registro dos agradecimentos à procuradora doutora Miriam, que encerra seu período conosco este mês, nesta sessão. Não tenho proposição, o desembargador Vigílio tem a palavra. Não, Excelência, não tem, apenas me associar à proposição de Vossa Excelência no que diz respeito à doutora Miriam, que é sempre prazer tê-la aqui entre nós. Desembargadora Zeneide, alguma proposição? Nenhuma. Desembargadora Lourdes. Nenhuma proposição, Excelência. Também me associando à congratulação, à presença da ilustre representante do Ministério Público, minha amiga, doutora Miriam Célia, aqui neste mês, na coordenação da Câmara. Bom, encerramos a última sessão nossa do mês de março. Agradecemos a todos e declaramos assim finalizado nosso trabalho de sessão encerrada.